boa noite a todos e todas. Boa noite, Simone. Boa noite, os amigos aí da Paraíba, de São Paulo, do Rio, de Ceará. A um grande amigo de Fortaleza. Estamos agora iniciando o quinto culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas. Desejamos a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje trabalhar um tema muito forte, mas antes de mais nada, dizemos que a nossa igreja ela se baseia em 1 Coríntios 3, 16, 18, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Então, nesse sentido, baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18, palavras da Bíblia, palavras do Novo Testamento, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer para nós a mensagem da verdade. Ele veio dar testemunho da verdade. Então, quando ele diz que nós somos o templo vivo onde Deus habita, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele está nos autorizando, nos mostrando as forças que temos pela própria constituição que Deus nos fez. Então, a igreja sou eu, a igreja é você, com todo respeito a todos os irmãos e irmãs das mais diversas religiões, mas o Cristo, ele não fundou nenhuma igreja, nenhuma religião. Porque ele não fundou nenhuma igreja, nenhuma religião, embora respeite a diversidade humana, embora respeite as expressões culturais, embora respeite as fundações religiosas em cada época, como, por exemplo, falamos no culto anterior, o ano de criação das demais, da Igreja Católica, Presbiteriana, Luterana, Adventista, Assembleia de Deus, o Batista, o movimento Pentecostal. E aqui nós estamos nessa igreja revolucionária, Jesus Cristo Redentor. Por que revolucionária? Porque os conceitos de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo revoluciona nossa vida espiritual. Portanto, o Cristo, ele é de uma esfera, de uma magnitude, de um poder, de uma grandeza. Por isso que ele veio trazer princípios profundos e gerais que tratam da espiritualidade. Então, baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18, cada um de nós é o espírito vivo, é uma consciência viva nesse universo planetário, em todo o sistema, em toda a casa de Deus. E porque na nossa igreja não existe dízimo nem ofertas, cada um de nós pode, em sua liberdade de vivenciar a fé, ir em qualquer lugar que a lei brasileira lhe garanta o exercício de sua fé. Aqui, por exemplo, nós baseamos em Mateus 10, 8, 10, quando diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Com este capítulo de Mateus 10, 8, 10, nós não fazemos nenhuma apologia à escassez de recursos,
porque o próprio trabalho é digno do fruto de seu labor. Então, não se trata de uma apologia à rejeição do ouro e da prata. As riquezas em nosso planeta, sejam elas econômicas, naturais, é para o homem viver e viver em abundância. Nós estamos aqui nos referindo ao exercício da fé de acordo com os princípios ditos pelo próprio Cristo. E como aqui é uma igreja revolucionária de Jesus Cristo Redentor, o nosso intuito é estudar e entender a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? No entanto, se você quiser fazer alguma oferta, por exemplo, nesse momento aqui no centro de Goiânia, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, que funciona na plataforma do trabalho do Instituto ISIS, ela nesse instante está distribuindo uma sopa para as pessoas que assim precisem. Mas é a distribuição da sopa. Se você quiser participar desse trabalho, que se caracteriza como uma ação social, como uma ação de beneficência, pois os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles praticavam a beneficência. Vocês podem entrar em contato conosco. Os contatos existem de WhatsApp, de e-mail, no endereço do Instagram, ISIS_Instituto Social. Mas se você também quiser fazer alguma oferta, nós sugerimos que você procure alguém da sua própria família, da sua cidade, da sua rua. Sempre há alguém que precisa, não só de algo material para auxiliar em suas necessidades, como também você pode dizer uma palavra de conforto, um acolhimento, o seu respeito, o seu apoio. Como também nós sugerimos, ainda mais, se você quiser estender sua oferta, você pode procurar uma instituição de caridade, uma instituição filantrópica. Por exemplo, nós aqui em Goiânia, existem inúmeras, e nós sugerimos o Abrigo Nosso Lar, que está situado no setor Água Branca, que cuida de mais de 150 crianças ao longo do dia, com refeições, a própria educação, para que os pais possam ir trabalhar em busca de seu sustento, em busca de sua dignidade. Amém? Queremos aqui desde já iniciar fazendo uma correção. No culto anterior, nós falamos sobre o que você acha é certo a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo ser utilizada de maneira direta ou indireta para o viés de política partidária. E lá nós sugerimos algumas dicas de como uma igreja pode viver sem dízimo e sem ofertas, como já existe. Uma delas é lá no Ceará, em Fortaleza. Quem quiser saber maiores detalhes pode me procurar. E a partir de um líder religioso que me procurou ao longo da semana, eu sugeri, dentre outras coisas, almoço beneficente, jantar beneficente, para arrecadar meios de pagar o aluguel de uma casa e também a água e a energia. E falei também, citando aqueles antigos bingos familiares que existiam, pelo menos na minha infância, lá na Paraíba. Eu tinha uma tia que já faleceu e ela fazia o bingo de bolo, de refrigerante, e era uma confraternização. E de maneira equivocada, aqui as lives elas não são editadas, é ao vivo, igual faz pão francês. Eu citei rifas e um grande amigo e irmão, que eu vou evitar citar nomes em respeito, ele me orientou dizendo que é prática no Brasil e principalmente numa determinada denominação religiosa a prática de rifas. Só que rifas, meus irmãos e irmãs, eu tenho o dever de me retratar aqui. Fazer rifa é uma prática muito comum na nossa sociedade, como disse, principalmente em faculdades e escolas e também em denominações religiosas. Por isso é surpreendente saber que a prática é, na verdade,
uma contravenção penal. Está no artigo 51, parágrafo 2º da LCP, que prevê essa conduta. Então, meus irmãos e irmãs, faço uma correção aqui, retirando o incentivo à rifa, no sentido, na intenção que eu falei, na maneira de confraternização que eu vivenciei na minha infância, mas aqui esse termo, ele é, a menos que seja autorizado pelas autoridades do nosso país. Então esse é o posicionamento da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Amém, igreja? Meus irmãos e irmãs, vamos agora iniciar o nosso tema. O tema de hoje é sobre o suicídio. O que diz a Bíblia, o que diz a ciência, o que fazer no momento de extrema dor, principalmente para a pessoa que está vivenciando esse momento, como também para todos os familiares. Então, o que fazer diante desse tema? O que diz a ciência, o que diz a Bíblia? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um breve histórico em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para primeiramente a gente compreender que o suicídio é um fenômeno social, é um fato social. Nós não podemos negar a existência, nós não podemos colocar debaixo do tapete. Inclusive, isso foi um pedido de um dos irmãos e uma irmã da igreja nossa para falar sobre esse tema. E ainda mais que hoje, em setembro, nós estamos no Setembro Amarelo, para tratar do tema suicídio no mundo inteiro. Então, historicamente, o suicídio, nós vamos limitar esse tema para o Ocidente, fazendo um breve histórico, o que é o suicídio no Ocidente. Nós não vamos falar da concepção histórica do suicídio no Oriente. Vamos falar da concepção, as mais diversas concepções sobre o suicídio ao longo da história da humanidade no Ocidente. E vamos, a princípio, iniciar pela concepção greco-romana. Na antiguidade, o suicídio, lá na Grécia e em Roma, era tido como um ato honroso, era tido, inclusive, como um ato de liberdade, de expressão da liberdade. Portanto, nesse sentido, me lembro quando Sócrates foi condenado a beber cicuta e os seus discípulos estiveram com ele na prisão e, inclusive, sugeriram uma fuga. E ele falou que não, que ele estava na prisão, mas estava em liberdade em sua consciência, em suas ideias, e que ele não ia de encontro ao que o julgamento da sociedade onde ele estava fez. Nós vamos citar também o caso do tutor de Nero, Sêneca, por volta do ano 65 depois de Cristo, ou seja, 5 anos antes da destruição do Templo de Jerusalém pelo general Tito. Sêneca foi o tutor de Nero, e Sêneca percebeu na relação com Nero que o Nero ia persegui-lo para matar. E Sêneca decide, então, cometer suicídio. E nessa concepção de Grécia e Roma, nessa concepção, o suicídio aí é entendido como um ato honroso, é entendido como um ato de liberdade. Mais adiante, depois de Cristo, nós vamos ter um fato muito comum na época, depois de Cristo, na igreja primitiva, nós vamos ter um fato que era comum, muitos cristãos se matando. E para esses cristãos, eles estavam, entre aspas, como se estivessem imitando o sacrifício de Cristo. Então, muitos, eles procuravam a morte como um suplício de suas almas para obter a salvação. Vejamos que em nenhum momento Cristo promoveu isso, em nenhum momento Cristo fala sobre isso. Ele disse o seguinte: se cada um quiser me seguir, que pegue sua cruz
e me siga. Nesse sentido, alguém pergunta aqui, minha esposa Rebeca, como fazer solicitação para participar do seu vídeo ao vivo? Eu não sei ainda como fazer isso, mas vou perguntar, porque de repente eu vou mexer aqui e não consigo colocar ao vivo. Mas pode fazer perguntas que eu vou tentando enxergar aqui ao mesmo passo que nós vamos trabalhando esse tema. Seja bem-vindo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, os cristãos na igreja primitiva, eles estavam buscando a morte. E para eles era um suplício, era um sacrifício, era um martírio, porque eles entendiam que assim ganhavam a salvação espiritual. A igreja da época, através de encíclicas, teve que fazer leis proibindo a morte, a busca pela morte como critério de sacrifício. Até porque estava faltando mão de obra para trabalhar. Então os cristãos estavam se matando no nosso entendimento, no entendimento psicológico, psiquiátrico, dos recursos da medicina, dos recursos da psicologia, dos recursos da terapia. Esse nosso irmão, primeiramente, de maneira pragmática, não entendeu a mensagem do Cristo e de maneira distorcida estava procurando o que podemos falar de uma espécie de suicídio inconsciente. Então, mais adiante na Idade Média, nós vamos assistir um agravamento da reprovação desse fato social, que na Idade Média não só era condenado, segundo a concepção religiosa, a pessoa que cometia suicídio era condenada ao inferno eterno, e sua família recebia repressão, discriminação. Seu corpo, o corpo do suicida, era esquartejado, mostrado para as pessoas, para que elas não fizessem isso, pelo medo, provocando um terror na mente dessas pessoas, pela questão de que, além da alma do suicida queimar eternamente no inferno, a família recebia uma discriminação social, uma espécie de apartheid social, e o corpo do suicida era flagelado, era esquartejado, era mutilado como reprimenda, como repressão para todo aquele que tentasse cometer suicídio. Mais para adiante nós vamos ter aí por volta já da Renascença, no século XVII, nós vamos ter a pessoa de um líder religioso de uma das denominações que faz um estudo já com ares de ciência para averiguar o suicídio, e ele chega a publicar um livro bonito, cujo título, se eu não me engano, é Biothanatos. E ele pede que esse livro só seja publicado 18 anos após sua morte, para a gente ver a repressão na escrita de um líder religioso que estava levantando uma hipótese científica para esse fenômeno social. Nós temos um grande sociólogo, o pai da sociologia, Durkheim, que vai estudar esse fato social. Atualmente nós temos uma estatística de que o suicídio acontece mais nas rodoviárias, nos arredores das rodoviárias e nos centros das grandes cidades. Nós temos alguns dados importantes, como por exemplo nos Estados Unidos, o número elevado de suicídios se dá através da maneira de como ele é praticado pelo uso de arma de fogo. Nós temos uma grande quantidade no Japão, em torno de 1 milhão de suicídios por ano no mundo. Até o ano de 2018 era a terceira maior causa de morte no mundo. Então não tem como
deixar isso debaixo do tapete. Então, daí para diante, nós vamos ter os vários estudos e dando um caráter científico, filosófico, existencial para esse fenômeno social. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é compromisso da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor trazer hoje aqui um diálogo muito forte entre a ciência, entre a religiosidade, porque toda religiosidade ela é cheia de ruído, ela é cheia de ruído na comunicação, no entendimento, devido à nossa ainda dificuldade, devido à nossa ainda distorção de percepção da realidade. Em nenhum momento nós vamos discordar da sua liberdade de exercer sua fé em qualquer religião. Mas a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor tem o compromisso de buscar interpretar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e trazer um diálogo o mais próximo da realidade com a ciência, no sentido de trazer um esclarecimento. Amém, igreja? Até porque na própria Bíblia diz que meu povo desconhece, meu povo sofre porque desconhece a palavra. E a palavra no profundo significa que é o próprio Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meus amados, isso foi um breve relato da historicidade e vamos trazer hoje, na nossa contemporaneidade, algum parecer da própria ciência médica, de uma pesquisa no Brasil, de uma pesquisa também no Canadá, dialogando precisamente com os textos da Bíblia. Então nós vamos agora falar um pouco, devido ao nosso tempo, do suicídio na Bíblia. Então na Bíblia, segundo os estudos, de um modo geral, nós temos praticamente 7 suicídios na Bíblia. Isso de maneira literal, porque as interpretações nos levam a entender que o número é maior. Por exemplo, nós vamos ter o suicídio na Bíblia do rei Saul. Saul é um rei que antecede o rei Davi. Então, lá em Saul, nós vamos ler, abra aí, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus em 1 Samuel 31, capítulo 31, do versículo 1 ao 5. 1 Samuel, do capítulo 31, do versículo 1 ao 5. Amém, igreja? Então, diz o seguinte, o título é A Matança dos Israelitas e a Morte de Saul. Veja que o título da Bíblia não trata o suicídio de Saul, trata a morte de Saul. Mas, meus irmãos, trata-se de um suicídio. Então vamos lá. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem
de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então, meus amados e minhas amadas, nós estamos aqui diante de um suicídio de Saul, através da sua própria espada. Ele se atirou, ele foi contra sua própria vida. Temos também aqui o suicídio do pajem de Saul. Temos também o suicídio de seus 3 filhos. Então, só a princípio aqui nós temos de maneira direta, declarada, 5 suicídios na Bíblia. Só que a palavra aqui diz que muitos também se suicidaram. Então, não sabemos a quantidade. Sabemos que, de maneira direta, Saul faz isso para não ser humilhado. Então, é por egoísmo, é por não ter sua moral exposta que ele se mata. Vejamos que o caso aqui de Saul trata-se psicologicamente da vergonha que ele ia passar. Então, é um caso de falta de humildade, porque ele perdeu a guerra. Então, só quem poderia perder a guerra eram os outros reis, e os outros reis também não foram criados por Deus, e lá nos outros reinos também não tinha criança, velhos, órfãos, viúvas. Então, neste caso do suicídio de Saul, está dito na palavra, não é por doença em se tratando aqui, na verdade, de um sofrimento diagnosticado, um sofrimento emocional e mental. É uma decisão deliberada, consciente de Saul, frente à sua vergonha, só de pensar em ser exposto para os demais povos, como um rei que perdeu a sua batalha, a sua guerra. Então, meus amados, está aqui, nós temos também o suicídio de Judas, que, segundo a palavra de Deus, ele se enforcou. Nós temos também pensamento suicida de um homem que, segundo a palavra de Deus, é um homem de maior paciência na palavra, mas ele é tomado por pensamento suicida. Trata-se do nosso irmão Jó. Então, meus irmãos, chegando aqui, nós vamos agora para Marcos 14:34. Meus amados e minhas amadas, eu peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que os irmãos aí, quem tiver a Bíblia em mãos, acompanhe a nossa leitura em Marcos capítulo 14, versículo 34. É uma leitura muito forte, é uma leitura de apenas um versículo, mas vai trazer, de certa forma, uma reflexão em tese impactante para as nossas almas, para os nossos espíritos. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de fé, nós vamos também ter uma grande oportunidade de compreender o quão é difícil, mas ao mesmo tempo vale a pena engendrar no entendimento do campo da fé. Portanto, meus amados, vamos abrir aí em Marcos 14:34. Então, Marcos 14:34 diz o seguinte, trata-se de Jesus no Getsêmani. Então diz o seguinte: e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Isso quem diz é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 32. E foram, vejamos onde é que está. Então, e diz no versículo 32 a 34. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se.
E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Meus irmãos e minhas irmãs, para alguns de vocês, o que eu ouso falar aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor pode ser até um absurdo, mas quero aqui dizer do fundo da minha alma, baseado primeiramente numa análise da gramática, da palavra que foi utilizada nesta citação, quero dizer aqui que trata-se de um estado de depressão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depressão de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Glebston. Você está ciente da palavra que você está dizendo nesse momento? Você está afirmando que nosso Senhor Jesus Cristo trata-se de um estado de depressão? Meu irmão e minha irmã, se a gente for levar em consideração o contexto, se a gente for levar em consideração o que diz o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele diz que está tomado de pavor e angústia, quando ele diz que a alma dele está profundamente triste até a morte, então nós estamos tratando de categorias, de palavras que descrevem estados de drama profundo da alma humana. A palavra aqui é pavor, a palavra aqui é angústia, a palavra aqui é um advérbio, profundamente. Então, uma tristeza profunda, intensa, de sensação até a morte. Então, meus amados e minhas amadas, o que o Cristo estava aqui, espiritualmente falando, fazendo uma interpretação teológica, ele estava colocando sobre si todos os pecados da humanidade. Muito provavelmente eu não tenho condição nem de imaginar o peso, o drama sobre as costas de nosso Senhor Jesus Cristo, que o fez expressar estas palavras: profunda tristeza até a morte, estado de pavor, estado de angústia. Então, dentro da fé, dentro de minhas limitações, ouso dizer que aqui Jesus Cristo está sentindo, vamos dizer assim, a angústia, a depressão, a tristeza de toda a humanidade, de todos os pecados, o seu sacrifício na cruz por toda a humanidade. Então, meus irmãos, aqui está uma citação muito profunda. Agora nós vamos falar de algo muito interessante: os tabus sociais e religiosos em torno do suicídio. Amém, igreja? Há um tabu social de que não se deve falar sobre o suicídio. Nesse momento, eu decreto a quebra desse tabu. Nesse momento, eu decreto a quebra, a desconstrução desse tabu. As novas pesquisas não apontam mais para esse cenário. Hoje nós devemos falar sobre o suicídio. Nós devemos trazer esclarecimentos positivos sobre o suicídio. Não se trata apenas de falar, mas é como falar. E a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, meus amados e minhas amadas, nesse momento tem o compromisso de trazer e decretar a quebra desse tabu social que por muitos séculos foi exercido, fazendo com que esse tabu, essa crença limitante, se perpetuasse na nossa sociedade. Então, meus amados e minhas amadas, estou decretando também aqui a quebra do tabu religioso. E quero convidar você, pois digo que essa história de condenar a pessoa que cometeu suicídio, de que ela está condenada ao inferno eterno, isso é uma concepção de uma religião que não é a dona da verdade,
e de seus líderes juntamente com seus seguidores a partir de suas interpretações. Eu faço uma pergunta aqui: quem já foi para o outro lado e trouxe registro e trouxe prova documental? Então estou aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, decretando a quebra de 2 tabus: o tabu social de que não se deve falar sobre o suicídio. Pelo contrário, se deve falar. E estamos nesse momento no Setembro Amarelo, onde no Brasil há mais de 5 anos ele já faz parte dessa campanha mundial. E estou também aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome também e a partir do culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, decretando a quebra dessa segunda condenação do suicídio para o fogo eterno. Quem diz isso não sabe o que diz, porque em momento algum a Bíblia condena de maneira direta o suicídio, até porque trata-se de um estado de profundo adoecimento. Jesus Cristo veio para os que precisam de médico. Então, meu irmão e minha irmã, você que condena quem cometeu suicídio, através principalmente da fé, logicamente, que é o que estamos tratando aqui de maneira mais direta, procure ajuda, procure esclarecimento, não seja um transmissor de uma crença limitante que vai levar os que estão, os familiares, as pessoas presentes, a mais sofrimento. Em momento algum a Bíblia condena quem cometeu suicídio. Aí muitos líderes religiosos, me desculpe, muitos líderes religiosos fazem uma interpretação a partir de que sentido? Quando a Bíblia exalta a vida, aí se faz uma interpretação que ela condena o suicídio. Meu irmão e minha irmã, a pessoa que comete suicídio, seja a razão qual for, está declarado que ele não está de posse de um gosto pela existência. Está declarado que ele, mesmo que seja na liberdade religiosa ou existencial ou filosófica dele, trata-se de um estado de profunda dor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ato do suicídio é, na verdade, uma busca pelo aniquilamento da angústia, da dor. Da dor. Quero aqui, nesse momento, falar para os irmãos e irmãs que uma das pesquisas aqui no Brasil, pelo nosso tempo e pela necessidade da clareza da informação, eu vou procurar ser direto o máximo possível. Mas uma pesquisa muito interessante e importantíssima de uma médica aqui do Brasil, ela chegou à conclusão, baseado nos dados estatísticos de uma pesquisa, de que o suicídio trata-se do agravamento de um adoecimento psiquiátrico. Vou repetir, o suicídio em si não trata-se de uma doença, mas trata-se do auge, do apogeu, do cume, do ápice, do agravamento de uma doença psiquiátrica. Trago aqui também uma informação importante de uma pesquisa realizada no Canadá. O Canadá é um país sui generis, um país de suma importância para pesquisas dessa grandeza, porque o Canadá é um país eminentemente de imigrantes. Então lá nós temos praticamente uma pequena amostra planetária. E os dados, o resultado da pesquisa no Canadá, para investigar as causas que levaram uma pessoa a cometer o suicídio, fazendo uma espécie de autópsia do suicídio, de uma investigação psicossocial, chegou-se à conclusão de que 95% dos casos tinha de fundo um adoecimento psiquiátrico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero aqui dizer o seguinte: não há tratamento para o suicídio.
não há tratamento para o suicídio. O que há é prevenção. O que há é prevenção. Me desculpe, mas suicídio é dar fim, dar cabo à própria vida, tá? Então, assim, nesse sentido, não há tratamento, há prevenção. Então, qual é o nosso objetivo, meus irmãos e minhas irmãs? É identificar as possibilidades de prevenir o suicídio. Então, vou passar aqui rapidamente alguns casos, alguns dados, aliás, na nossa linguagem. O que é importante, então? É importante a gente aprender a identificar dois tipos de comportamentos que estão acontecendo antes da pessoa cometer o suicídio. Quais são esses dois comportamentos? São os comportamentos observáveis correlacionados com a prática ou a tentativa de suicídio. Então, se a pessoa já está falando em suicídio, ela já está com um comportamento observável verbal. Então, ela já está falando. Se ela está pesquisando na internet formas de cometer o suicídio, já é um comportamento observável. Se ela está dizendo que está bebendo para se matar, já é um comportamento observável. Se ela está... Os irmãos e irmãs lembram de uma vez, no primeiro culto, se eu não me engano, que eu falei aqui, que trabalhando ao lado de um líder religioso que estava dirigindo um carro, na Avenida Alameda Botafogo, e o líder religioso falou assim: eu desejo agora que Deus me arrebate, e eu repreendi ele em nome de Jesus. Isso aí, irmão, é uma tentativa de suicídio. Ele desejou o suicídio. E eu repreendi em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o outro comportamento? É o não observável. É a ideação suicida. Então, meus amados e minhas amadas, nós devemos observar quem convive perto de nós, em regra familiares, amigos do trabalho, se há alguma mudança no comportamento dele, seja de alimentação, seja do sono, seja do falar, seja do seu humor, para que a gente possa identificar e ajudar essa pessoa. Como que eu posso ajudar essa pessoa de maneira direta? Se você identifica, meu amado e minha amada, algum comportamento observável ou comportamento não observável, nós devemos conversar com toda a família e providenciar uma ida ao psiquiatra. O psiquiatra é o profissional capacitado para realizar o diagnóstico. Por que isso? Qual a grande importância de procurar o psiquiatra, meus amados e minhas amadas? Para que possamos, porque nós devemos praticar duas coisas que diretamente está acontecendo com esse nosso irmão e irmã. Até porque o fenômeno suicídio tem causa multifatorial. Então tem causas genéticas, sociais, psicológicas, trabalhistas, ou seja, é multifatorial. Questões passionais. Então, nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos providenciar ao identificar, seja um comportamento observável ou não observável, correlacionado ao suicídio ou tentativa, nós devemos providenciar juntamente com amigos e familiares a ida dessa pessoa ao psiquiatra. Para quê? Para que o psiquiatra, ao fazer o diagnóstico, ele identifique a intensidade da intenção de cometer suicídio. Vamos lá? Para que o psiquiatra, ao diagnosticar, ele identifique que nível, que grau
de intensidade, de intenção, de tentativa ou de suicídio, essa pessoa se encontra. Para quê? Para que sejam tomadas as medidas precisas e imediatas. Por exemplo, em regra, vai precisar de uso de medicamento. Em regra, vai precisar de um acompanhamento psicológico terapêutico. Em regra, numa minoria, vai precisar de internação. Irmão Glebson, internação sim, uma internação precisa e necessária. Neste tema que estamos tratando, ela salva a vida da pessoa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui falando sobre esse tema muito forte. Portanto, o julgamento de Deus não é punitivo, meu irmão. O julgamento de Deus é redentivo. Se o julgamento de Deus não é punitivo, é redentivo, todos nós, principalmente como cristãos, devemos amparar, devemos acolher esse nosso irmão e irmã que está em grave sofrimento, assim como seus familiares, procurando ajuda médica e psicológica. E onde que entra a fé? A fé, nosso irmão, é essa força nossa, essa força de dentro de nós, que a gente pode colocar em prática através de atos, de pensamentos. Podemos orar por esse nosso irmão, por seus familiares e praticar o ato de auxílio, buscando seus familiares, buscando ajuda, fazendo a caridade do esclarecimento. Amém, igreja? Amém, meus irmãos e irmãs? Bom, meus amados, vamos a outra pergunta aqui. Eu vou procurar saber, Eva Lúcia deve ser da Espanha. Nosso abraço, Eva. Nós vamos procurar saber como fazer para a participação do vídeo ao vivo, tá bom, meus irmãos e irmãs? Declaro aqui que eu estou iniciando com um grande apoio do pessoal aqui do Instituto, da companheira Irislene, iniciando esse trabalho em nome do Instituto, em nome da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas, baseada em 1 Coríntios 3, 16, 18, que somos o próprio templo vivo de Deus. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, nos dirigir para a nossa oração final. Convido o irmão e a irmã para de posse de um copo d'água, se assim queira, para que possamos fazer a nossa oração. Vamos colocar aqui os pedidos de oração do grupo do Instituto ISIS, Instituto Social de Saúde Integral. Nós vamos aqui no Instituto ISIS, nós temos uma parcela de atendimento social, nós temos a distribuição de sopa, nós temos também uma parcela de atendimento social de arte e terapia, de homeopatia e da própria psicoterapia. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora, com a nossa fé, pedir por todas aquelas pessoas que pediram orações no grupo do Instituto ISIS, e especialmente, meus irmãos e minhas irmãs, vamos dirigir a nossa oração pedindo a Deus Pai Criador, inteligência suprema, força maior do universo, fonte de todo amor e de toda luz. Vamos pedir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos pedir luz, vamos pedir amor, vamos pedir amparo para toda pessoa que cometeu suicídio, esteja ela onde estiver, ela está dentro de Deus, pois nada há, segundo a palavra de Deus, fora de Deus. Vamos pedir para o espírito dessas pessoas, vamos pedir especialmente também para os seus familiares em qualquer parte do Brasil e do mundo. A partir desse instante, nos acompanhe em pensamento, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor Deus, força maior, Senhor de todo o universo, visível e invisível,
Pai de toda graça, de toda misericórdia, teu julgamento, Senhor, não é punitivo, é redentivo. Imploramos aqui aos teus pés por todas as pessoas que nesse instante estão pensando em suicídio, por todas as pessoas que tentaram praticar o suicídio, que elas recebam essa força de luz e amor, que elas sejam amparadas pelos seus familiares e amigos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da vida, Senhor da glória, e é em teu nome, Senhor, que pedimos o amparo para os espíritos das pessoas que cometeram suicídio. Estejam elas onde estiverem, elas estão no teu seio, elas estão dentro de ti, Senhor Deus. Imploramos tua misericórdia, tua graça, uma gota que seja de teu amor para aquecer os corações desses irmãos e irmãs, para que eles sintam a tua presença viva, o fogo do Espírito Santo, que dá vida, que dá força, que dá firmeza. Nós pedimos também, Senhor, para todas as famílias, todos os familiares e amigos que estão nesse instante vivenciando o luto, que sejam revigorados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esses nossos irmãos e irmãs coloquem sua fé em prática, pedindo orações, pedindo força para vencer o luto, que os irmãos e irmãs também procurem ajuda psicológica, terapêutica, que procure também ajuda médica para vivenciar, porque a ciência é deixada por Deus para amparar o homem nessa tangibilidade, na frequência da matéria que ainda estamos. Isso te pedimos, nosso Senhor Jesus Cristo, em teu nome. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós aqui da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, nós aqui do Instituto ISA, Instituto Social de Saúde Integral, agradecemos sua presença no 5º culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor e desejamos a todos vocês um ótimo final de semana, uma semana de muito trabalho, de muita alegria, de muita força, e já está aqui o convite para o 6º culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Estamos aqui desejando a vocês um ótimo final de semana. Recebam os nossos abraços, os nossos cumprimentos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?